Vamos a Eclesiastes, capítulo 9. Vou ler do 1 a 3, a primeira parte do 3, e vamos então seguindo. Nossa sequência, então, de Eclesiastes continua. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 9, 1 em diante. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, mais uma vez, exposta à nossa frente, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la para exercitar, praticar na nossa difícil, complexa vida embaixo do sol. Dá-nos iluminação do alto, para entender estas coisas que são segredos teus, diretamente de ti, através do teu servo, que entendemos seja Salomão. Alguns nem concordam que sejam, mas nós fazemos disso do autor algo até secundário, como já falei bem no início da série, embora achamos que tenha sido Salomão, mas não importa, porque é palavra de Deus, está no cânon sagrado. É o Deus Criador falando, para quem quiser ouvir, pelas páginas das Escrituras, através de alguém que ele dotou, inspirou, levou, soprou sobre a alma, ouvido, a pena da pessoa. Não digo caneta porque não era o caso na época, mas a escrita, tu tomaste conta ali de tudo. Pois que a tua palavra penetre os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Eu já comentei que, à medida que vai chegando perto do final do livro, Salomão passa a repetir algumas coisas. Algumas ele não faz de uma maneira literal, palavra a palavra, mas a ideia é basicamente a mesma. Outras ele faz de uma maneira bem parecida mesmo, mas sempre colocando algo valioso, que parece uma sutileza, mas fomos atrás, ali tem segredo, tem ouro. Então, não vá nesta ilusão de que isso aqui eu já li no próprio Eclesiastes, eu já li isso aqui, está repetindo, vou passar logo para o próximo versículo. Não faça isso não, que você vai perder coisas muito boas. Então, não vou ficar o tempo todo dizendo isso aqui ele já disse, isso aqui ele já disse, porque ele já tem dito várias coisas que nós estamos comentando aqui, mas vamos revê-las e, como disse, acrescentar o que ele colocou. Então, a tese dele aqui é que duas coisas ocorrem com todo tipo de pessoas. Para descrever essas pessoas, no início ele cita dois tipos. Os dois tipos são benignos, justos e os sábios. Pouquinho adiante, ele alista 6 pares de pessoas. Parece que ainda na mesma ideia de citar tipos diferentes de pessoas. No começo ele fala os justos, os sábios, aí depois ele resolve aumentar este leque, e agora com opostos, com pares contrastantes. Como vocês viram, 6 pares de pessoas que contrastam justo e ímpio, bom e mal,
puro e impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício. Na época tinha sacrifício a oferecer. O bom e o pecador, o que jura e o que tem medo de jurar. Então ele diz que duas coisas acontecem com todo tipo de gente, de qualquer classe, qualquer nobreza de caráter, qualquer defeito de caráter, de todo jeito. Primeiro, ninguém sabe o que vai acontecer com sua vida aqui. Segundo, o mesmo acontece com todos. Para quem gosta de ser um pouquinho exigente com a lógica, como eu sou, o exército dá muito trabalho, porque às vezes parece que ele se contradiz, e não é aqui depois 3 páginas adiante não, mas é logo em cima. Então uma pergunta lógica, se você tem um raciocínio lógico, talvez já tenha até formulado na sua cabeça, não sei. Se ninguém sabe o que vai acontecer, como afirmar que a mesma coisa acontece com todos? Como é que deu para ele perceber isto? Salomão observou, ninguém sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo diz, a mesma coisa acontece com todo mundo. Eu acho que a resposta é muito simples. Em termos individuais, específicos, ninguém sabe o que ocorrerá consigo mesmo nesta vida. Você não sabe o que vai acontecer com você antes de você dormir. Se é que você vai dormir. Ninguém sabe sobre a sua própria vida. Particularmente falando, o seu caso, a sua situação, não sabe. Perfeito. Entendemos isto e vivemos esta verdade, né? Ao mesmo tempo, em termos gerais, as ocorrências com os seres humanos são basicamente as mesmas. Amor e ódio, como ele disse aqui. Agora, você não sabe se vai encontrar amor ou vai encontrar ódio numa certa situação, ou quando você vai ser alvo de amor por parte de alguém, quando vai ser odiado por outro alguém, ou talvez amado por uma pessoa e daqui a um mês odiado pela mesma pessoa, mas que você já encontrou amor na sua vida e já encontrou raiva contra você, com toda certeza já, mesmo que você seja bem novo de idade. Então aconteceu com você? Já encontrou amor e ódio na sua vida? Interessante. Comigo também. Pois é. Alegrias e tristezas. Que novidade enorme. Alegrias e tristezas. Ocorre com todo mundo. Alegrias e tristezas. Dinheiro, falta de dinheiro. Estou colocando algumas aqui. Saúde, doença. Com todo mundo. Então é basicamente isso que Salomão quer dizer. Ninguém sabe, agora veja como a gente anda quase que numa linha fina. Por isso é que essa vida é complicada, porque a gente sabe o que pode acontecer, o que deverá acontecer ao longo da sua vida. Agora diga quando. Coloque uma ordem. E por quanto tempo você estará nessa vida para se submeter, se expor a essas circunstâncias de alegria, tristeza, isso, aquilo. Você estará ao menos vivo para isso, você não sabe o que vai acontecer. Então é um sabe tudo e não sabe nada ao mesmo tempo. É complexo. Bom, então eu acho que não estamos muito longe de concluir que quer dizer que tudo ocorre ao acaso. Ninguém sabe. Vai acontecendo. O ateu se apressaria em dizer, claro, que tudo ocorre ao acaso. Uma bagunça dessa, uma vida que ninguém controla coisa nenhuma, faz um plano, acontece outra, pensa algo e acontece diferente, tudo assim. A gente sabe o que nos espera de uma maneira geral, mas não sabe coisa nenhuma o que nos espera de uma maneira particular. Que coisa complicada, isso não tem lógica não, isso é um acaso, é óbvio.
De fato, olhando apenas embaixo do sol, tudo parece ser mesmo ao acaso. E essa é uma das verdades que não é novidade aqui em Eclesiastes já. Mas Salomão insiste, e claro, ele vai até o fim do livro dele, insistindo que embaixo do sol é apenas uma parte da realidade. Embaixo do sol não é a realidade total. Não é a vida como um todo. É um pedaço. E a parte embaixo do sol, por incrível que pareça, é a menos importante. Por que por incrível que pareça? Porque é aqui nós vivemos, conhecemos, aqui nós respiramos, aqui nós nos alimentamos, daqui nós tiramos a nossa esposa, o nosso marido, e aqui mesmo vem os nossos filhos, e o nosso emprego está aqui, então é o que nós conhecemos, é a experiência que nós temos. Então é claro que eu vou dar a maior importância possível às coisas desta vida, porque é aqui onde eu estou e vivo, nasci neste mundo, continuo neste mundo. Se um dia vai mudar isso aqui, tudo bem, mas a minha realidade hoje é esta. Então o que me importa é o que está aqui. É não, diz Salomão, diz a palavra de Deus, é não. E isso é meio contra o raciocínio lógico, isso aqui, contra a nossa própria experiência de vida. Então o importante não é o que eu estou vivendo, experimentando. Isso não é o mais importante. Não. Isso para entrar na cabeça de um ser humano pecador, egocêntrico, carnal, não entra, ou às vezes entra de uma maneira torta, errada. A mais importante, e aí é onde Salomão insiste, está acima do sol, onde está Deus, a quem todos estão sujeitos. Ainda no versículo 1, tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus. Claro que quando ele abre o leque, lá na frente, como ele disse que abriu, além de sábios e justos, ele colocou agora o justo com o ímpio, o impuro com o puro. Quando ele abriu o leque aqui, é óbvio que a observação é a mesma. Estão todos nas mãos de Deus. É importante esse detalhe, que não é detalhe, é afirmação muito importante aqui. Todos estão nas mãos de Deus. Então já dá a noção de que as coisas embaixo daqui são vividas de uma maneira tal que são controladas por um Deus que não está embaixo do sol. Alguém vai olhar e dizer, está complicado mesmo. É muito complicado. E esse é o ensino da Bíblia? É. Então, toda a nossa vida é gerida, controlada, dirigida por alguém que nem aqui está. Num certo sentido, sim, porque o Deus Criador é um Deus onipresente. Mas dentro do aspecto embaixo do sol e onde Deus está, ou no céu, ou acima do sol, nesse aspecto, sim, olhamos para Deus aqui, não encontramos, não vemos, e não, ele poderia encontrar Deus de uma maneira invisível, né? As coisas acontecendo. Aí que não encontramos mesmo. De uma maneira mais óbvia, de uma maneira que salta mais aos olhos. Que quando se formos olhar pelo que é mais aparente, é o contrário. Deus está longe disso aqui. Muito longe. Entregou. E alguns acham, inclusive, que Deus fez exatamente isso. Criou tudo e entregou aí. À sorte. Os deístas pensam assim. Mas não é. E a Bíblia insiste que as coisas aqui são as menos importantes,
Todos estamos nas mãos de um Deus que está no céu, que controla tudo, e isso não significa que ele está ausente daqui, não significa que ele não está prestando atenção aqui, que ele jogou a sua criação ao léu. Não, não e não. Mesmo que alguma lógica humana indique isso, as nossas experiências, mas não é assim. Então, surge uma pergunta aqui, quando ele diz no versículo 3, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do céu. Se todos estão nas mãos de Deus, nova pergunta lógica, e Deus é bom, a Bíblia afirma, não tem dúvida não, não. Ele é justo, Então, como é que Salomão diz que é um mal o fato de que a mesma coisa acontece com todos? É um mal, ele disse aqui. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Ele resume o que ele já tinha dito aqui nos versículos 1 e 2, ele resume. É um mal mesmo. Tudo acontece com todos. Independente de se a pessoa é isso ou aquilo. Ele vai desenvolver isso melhor ainda lá na frente. Eu não vou nem comentar hoje, no outro capítulo. Como é que é um mal? As mesmas coisas acontecerem com todos e não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós. Porque ao mesmo tempo em que Deus é bom, é justo, é reto, Ele também é santo. E Ele é juiz, e Ele julga, Ele dá a paga para o que faz o mal, Ele cobra. E depois que o homem pecou, Deus impôs essa maldição de que na terra ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é consequência do pecado. Você tem seus filhinhos e a coisa que você mais deseja no mundo é que seus filhinhos sejam salvos. E você é crente, né? Muito bem. E eles vão se converter? Não sei. Não sabe? Não sei. Mas você quer um desejo melhor do que esse? Mais digno? Que possa mais agradar a Deus do que esse? Você quer que os seus filhos vão a Cristo, se entreguem a Cristo? Pois é. Tem alguma coisa no mundo que agrada mais a Deus do que alguém se render diante de Jesus Cristo? Tem não. E você deseja isso, seus filhos? Desejo. E vai acontecer? Não sei. É ruim. Aí seu filho se identifica como crente. Beleza. Se batiza. Ótimo. Aí leva uma vidinha que começa a destoar um pouco dos padrões das Escrituras, mas não destoa tanto. Ele vai por rumo e volta, e vai e volta, e no fim, aquela alegria que você teve quando seu filho disse que aceitava Jesus Cristo como Salvador, e no dia que ele se batizou e tal, começa a ficar um pouco assim, enevoada. E daqui a pouco você está abertamente perguntando a Deus: Senhor, o meu filho, a minha filha, que não é mais nem adolescente, agora já é adulto, será que é salvo? Não sabe. Não sabe. Isso é ruim, gente. Isso é um mal que Deus colocou por causa do pecado. Essa angústia do homem. Primeiro acontecer coisas horríveis aqui, que não era para acontecer, não. Se não fosse o pecado que entrou. Primeira coisa foi isso. Agora, quando, se, em que quantidade, não sabemos. Tem pessoas que sofrem pouco. Tem outras que sofrem muito. Você olha assim, por quê? Crentes, fiéis. Qual é o critério de Deus
Não sabemos. Será que eu sofro pouco até aqui, daqui para frente vai inverter, eu vou começar a sofrer muito, como eu nunca imaginei? Não sei. Mas eu tenho medo de sofrimento. Será que vem? Será que não vem? Como é que eu vou morrer, hein? Eu queria morrer de uma vez só. Ataque de coração desses fulminantes. Não, tem uma maneira melhor ainda, é dormindo. Vai dormir e acorda no céu. Essa que é a maneira de morrer. Mas tem outros que estão se arrastando lá na UTI há meses, entubados. Eu não queria morrer assim, não. Outros morrem com muitas dores. Outros conseguem eliminar as dores. Não quero morrer assim, não. Quanto tempo você já gastou? Talvez um bocado, se você tem um mínimo de cabeça, né? De interesse em você próprio, você já pensou nisso. Como é que vai ser? Não vou dizer que você está apavorado com isso, eu passo o dia pensando nisso, mas é difícil um ser humano que tem raciocínio, que tem inteligência, como Deus nos deu, não pensar nisso e não se angustiar, às vezes, passando até do ponto, que não é para se angustiar, mas é difícil. Como é que vai ser comigo? Não, comigo até que eu aguento. Agora, ver um filho meu sofrendo demais como aquele pai está vendo aquele filho sofrer, isso eu não aguento. Pois é. Vai acontecer? Não sei. Castigo de Deus sobre a raça humana, da qual você faz parte e eu, e nascemos todos pecadores. E graças a Deus, muitos se converteram, inclusive nós que somos crentes, mas essa consequência do pecado, de não saber o que vai acontecer aqui, continua. E é porque Deus já fez conosco algo absolutamente espetacular. Nos deu uma certeza de que depois desta vida, aí nós sabemos. Não muitos detalhes, mas não importa. Agora sabemos mesmo que vamos terminar morando numa nova Jerusalém, novo céu, nova terra, felicidade, sem lágrima, nem choro, nem tristeza, com Deus, com o Pai, com o Filho ao nosso lado. Nós sabemos. Então, algo muito espetacular se contrapôs a essa maldição de não sabermos o que vai acontecer. Concordo, Salomão, que nós não sabemos aqui, que é o que ele quer dizer, ele só está aqui. E neste texto aqui ele está totalmente focado na terra, apesar de que diz que estamos no controle de um Deus que está no céu. Mas ele fala aqui é da terra mesmo. Então, meu irmãozinho, minha irmã, se conforme. Se conforme em não saber as coisas que vão acontecer com você. E Salomão, inclusive, pastor, eu já tinha desconfiado que esse livro é para baixo. Eu vejo essas pregações, termino ali arrasado. Eu acho que você não está ouvindo essas pregações inteiras, não. Eu tenho ouvido aqui e acolá alguns comentários desse tipo, eu digo, esse pessoal está ouvindo as pregações direito. Inclusive nesta própria, que ainda vou dizer agora, já. Ele vai mostrar uma verdadeira fórmula de felicidade nesta terra. Então, dizer que Eclesiastes é para baixo, é sombrio, e isso caracteriza o livro, eu não sei, é não entender. O livro está fechado demais para a ideia de que Eclesiastes é sombrio, é para baixo. Ele é realista, e no que é realista, claro, que ele aponta coisas terríveis numa terra cheia de pecados, amaldiçoada por Deus. Você acha que ele ia dizer o quê? Se ele dissesse coisa diferente, desculpe, Salomão, mas você não pode estar falando da parte de Deus, você está querendo entortar as coisas. Ele não vai entortar nada. E quem quer enfrentar a realidade das coisas como elas são, vai ter que reconhecer que as coisas não são nada boas. Olhe para você próprio. Muito bem. Esse mal não livra o crente, o bom, o justo, o puro, não livra. Mas vamos nos conformar e nos dar graças a Deus, porque já sabemos o que vai acontecer no futuro. E cremos nisso aí.
Então, duas lições antes de continuar, lá no versículo 3, a segunda parte. Esse mal de não sabermos o que vai acontecer e gerar uma angústia, deveria ser um fator a nos impulsionar no desejo de ir para o céu, onde nós temos certeza que somente coisas boas acontecerão. Eu fiquei pensando, a Bíblia diz se nós teremos certeza do que vai acontecer lá no dia seguinte? Não. Até a ideia de dia já complica um pouco. No nosso contexto de dia, 24 horas e tal, o fator tempo não vai ter lá, como existe aqui, então já complica tudo. Qualquer pergunta lá para cima já complica. E nós temos uma base para dizer, então, os detalhes, uma missão que você vai receber lá no céu, que eu acho que nós vamos receber missões lá para realizar, também acho. Nós sabemos quais serão, não temos base, não temos base para responder. Mas temos uma base para responder, que já é espetacular. Nada do que ocorrerá conosco em termos particulares será mal, será ruim. Nada terá a ver com sofrimento. Zero. Alegria, gozo, contentamento, muito. Isso nós podemos ter certeza. Então, aprenda a adquirir uma maneira de ver esta vida, quando contrastando com a maneira de ver a próxima, a nossa estadia com Deus, com Cristo, aprenda a dar o devido tom para cada uma. Aprenda a dar o devido peso a cada uma. Por que eu vou gostar tanto dessa vida aqui e me agarrar tanto a ela? Vou não. Aqui não. Porque eu consigo um alvo. Eu não sei se eu vou conseguir o outro, ou se esse alvo que eu consegui hoje vai ser destruído amanhã. Já aconteceu de você dar graças a Deus por uma coisa que Ele lhe deu, que você pediu, Ele lhe deu. Aí você agradeceu, feliz, deu testemunho na igreja, no púlpito. Aí um mês depois, Deus tira aquilo que Ele lhe deu. E Ele tira mais uma coisa. Pronto. Já aconteceu? Experiências difíceis. Então, até as coisas boas que Deus nos dá aqui, nós não sabemos se Ele vai tirar a própria. Tem propósitos benignos, que é o nosso bem. Tudo isso eu não vou nem comentar, porque já está muito claro. Mas é fato. Então você vai valorizar demais esse tipo de vida aqui? Não. Pastor, então melhor logo é me deitar e esperar a morte chegar. Não. Vamos já olhar. Não é a solução. Não é da minha cabeça. Não, vamos imaginar aqui um jeito. Não, ele vai já dizer. Mais uma vez, ele vai repetir, porque ele já disse até aqui. Então não é só esperar a morte chegar, não. Mas é não se iludir pensando que tem uma qualidade de vida tal que não tem. Não enxergue mais do que é para enxergar na vida daqui. Então, não enxergue menos, tudo bem. Que é só desgraça. Não é só desgraça e desgraça. Salomão admite isso, vamos já ver de novo. Mas também não é bom olhar demais e ser ingênuo e ver sem os óculos das Escrituras, aí ver com uma miopia meio assim, tudo é bom, tudo é cor-de-rosa, um negócio preto, que coisa cor-de-rosa linda, você está de óculos. Você precisa usar óculos? Preciso. Grau 10. E você está usando óculos? Estou não. Você está achando aquilo cor-de-rosa? Eu estou. Pois aquilo não tem nada com aquilo, é sangue. Vindo de um desastre, uma bomba que caiu, matou centenas. Então, sem ingenuidade. A vida aqui é cheia de problemas, sim. Não só, mas cheia de. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto, não sei se eu gosto de dizer a próxima vida, mas a próxima fase da nossa vida em Cristo lá, não, é só coisa boa. Você sabe que é difícil imaginar só coisa boa?
Às vezes que eu tentei imaginar, confesso para vocês, às vezes que eu tentei imaginar só coisa boa, achei estranho. E o diabo começou a querer dar trabalho. Olha, você está esquecendo alguma coisa das Escrituras? Não. Você não está exagerando. É impressionante. Sabe por quê? Porque nós não temos referencial. Você não sabe o que é só ter coisa boa na vida. Você não sabe. Então, quando você começa a imaginar, tem um amigo que pergunta, tá tudo bem? Esse pai está tão bem que eu estou até desconfiado. É um amigo meio cínico. Ele é crente, tudo, conhece muito bem as Escrituras, então é meio cínicozinho. Ele gosta de se chamar cínico. Ele brincalhão e tal. Mas é isso. Tá? Então, o amigo fica até desconfiado de tão bom que é. Então, quando a gente começa a pensar numa eternidade, não é eternidade não, pense em um ano só, um ano sem ter uma só tristeza, uma só dor, uma só preocupação, uma só aflição, nenhuma, zero, você não consegue. A sua mente não consegue lhe alimentar esse tipo de pensamento. No seu raciocínio, você crê que o céu vai ser assim pela fé, não é pelo seu raciocínio, pela sua experiência de vida que você não tem. Nem eu, nem Paulo, nem Agostinho, nem Lutero, nem ninguém. O pecado entrou no mundo, estragou tudo. Então, pela fé, comece a olhar para a vida com Cristo no céu de uma maneira muito mais agradável, muito mais prazerosa. Se minha vida chegar no fim aqui, chegou, eu vou para uma vida muito melhor. Agora, esse tipo de coisa está na boca de quase tudo que é crente. Eu sei disso. Mas está no coração? Está na boca é fácil. Muito fácil. Eu acho que eu poderia até chamar alguns aqui, aqueles que são mais dados a representar, e pode até chorar aqui na frente, rapidamente. Chorar de emoção, quando fala no céu, de alegria e tudo. Tudo bem. Mas, se for representação, não serve. Se for sincero, amém. Que muitos, não tenho dúvida que são. Mas, a pergunta é essa. A sua boca pode dizer, sem problema nenhum, que você olha para a vida eterna com muito prazer, quer logo chegar lá, que é melhor do que aqui, e tal, e tal. Eu quero saber se isso está no coração e se você tem tido oportunidades na vida de dizer assim, e agora? E saber como você reagiu. Segunda coisa, não é desculpa alguém se tornar materialista e não crer em nada com o argumento de que a vida aqui não tem sentido nenhum. A vida aqui embaixo do sol tem todo o sentido. Só que todo esse sentido, em cada detalhe, está bem guardado nas mãos de quem está acima do sol. Então, Salomão não está dizendo que aqui não tem sentido mesmo e tal. Não. Olhando para cá, é. Mas a realidade inclui o céu, e aí deixa essa história de lado de não ter sentido. É desculpa. Ou, coitados, ignorância do pobre do que não crê em Deus. Em frente. Segunda parte do 3 diz assim. Agora eu vou emendar até o 9. Também o coração das pessoas está cheio de maldade. Está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Grifa aí,
pelo menos na sua mente, de tudo que se faz embaixo do sol. Salomão está olhando para o túmulo, para a sepultura. Portanto, vá, olha o tom, como vai mudar. E aqui, eu não vou pedir para aumentar o volume, porque vai estourar os ouvidos de vocês, mas dá vontade de dizer, prestem atenção, os que gostam de dizer que sai arrasados para baixo, que é um livro muito pesado. Abra os ouvidos, por favor, abra seus 3 ouvidos. Pastor, é só 2, preferindo abra os 2, não abra só um. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Aqui e acolá, aproveite a vida. Não! Todos os dias dessa vida. Eu vou dizer de novo. Talvez se fosse proporcional ao que eu tenho ouvido, eu devia dizer 5 vezes. Mas 2 já está bom. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida. Todos. Todos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos. Os dias dessa vida fugaz, claro, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Salomão, então, declara a iniquidade de todos os seres humanos, uma expressão que, quando eu comecei a estudar teologia, eu achava estranho, que era a depravação universal dos homens. Eu pensava assim, eu já sabia que o homem era meio depravado, mas não tanto, porque todos os livros em teologia que eu pegava estavam lá, depravação geral dos homens. O termo não é muito bom, porque a palavra no português depravação tem muito a ver com a questão do sexo. E não é esse tom que a teologia quer dar. Quer dizer é que o ser humano ele é completamente desviado do caminho certo, completamente afastado da pureza que Deus quer, da santidade que Deus deseja. É isso, então teria sido melhor a pecaminosidade universal das pessoas ou coisa assim. Mas seja o nome que vamos adotar, é exatamente o que Salomão está confirmando. Coração cheio de maldade, cheio de loucura. Ele traduz bem, corretamente, como é a vida aqui. Quantas vezes você sem sentido está falando, ficou doido. Não é possível. Não é possível. Autoridade A, B ou C, ou do Brasil, ou de fora, ou seja, na área da ciência, na área qualquer que seja lá. Não é possível. Ou alguém da sua família, ou do seu círculo, ele fez isso. Agiu dessa forma, agiu. Ficou doido. Não sei. Talvez. A gente fica assim, não tem nem resposta. Como é que diz? De doido e o que todo mundo tem um pouco. Médico e doido. Pronto, obrigado. De médico e doido, todo mundo tem um pouco. Tá vendo? Tem muito. De médico eu não sei. Depois de uma vida aqui de maldade, de loucura, todos, para os mortos, rumo aos mortos. Mortos aqui é rumo à sepultura, em termos de décadas atrás, pelo menos aqui no país. Agora já tem a opção também, né, da cremação, então não vai para a sepultura obrigatoriamente, uns vão em cima do lago e tal, e tem diversos lugares. Mas seja como for, rumo ao estado de morte do corpo. Então, sepultura, eu vou continuar repetindo o termo para você entender que está falando aqui de... Bom, mesmo a cinza vai terminar aqui em algum lugar, ou na água, ou no chão, sei lá onde for, num buraco, mas vai terminar na terra de novo. Então,
sepultura ou rumo ao pó. É o que ele está olhando aqui. Alguns poderiam bem pensar, peraí, se eu vou morrer, rumo aos mortos, não tem jeito. Não, claro que exceção para a geração do arrebatamento. Então, por que eu vou dar freios à minha maldade e à minha loucura? O hedonista pensa assim, e outros ramos da filosofia. Se essas coisas, a minha maldade e a minha loucura, eu reconheço, sou meio doidão mesmo, não uso aqui das coisas da vida, eu penso uma coisa, mesmo penso outra, e eu ofendo quem eu não gosto, depois eu me arrependo e volto também, mas estou gostando da pessoa de novo, estou gostando da outra, eu gosto de 3 ao mesmo tempo, aberto. Por que eu vou dar freios? Se eu vou morrer mesmo, sou doido, sou louco, e sou iníquo, mal, e vou para o solo de novo, vou morrer de novo, vou morrer de qualquer forma. Essas coisas me dão alguma alegria, porque que dão. Você não vai negar, né? Que muitas coisas não, nem a Bíblia nega. Fala dos prazeres da carne. Tem prazeres ilícitos, mas tem. Lembra que o apóstolo Paulo citou alguém, uma filosofia que inclusive citava Isaías: comamos e bebamos que amanhã... É exatamente isso. Alguém poderá pensar, não, eu vou comer e beber, vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Salomão destrói esse argumento de uma maneira muito direta. Meu amigo, se você está vivo, ainda tem esperança. É o que ele diz aqui no versículo 4. Mesmo com sofrimentos, dúvidas, incertezas, há muito que se pode fazer para aproveitar a vida embaixo do sol. Mesmo se alguém achasse que a morte seria melhor do que a vida, Salomão está olhando aqui um ponto de vista, olha, se você já morreu, alguém já morreu, foi para a sepultura, acabou toda e qualquer oportunidade de qualquer coisa embaixo do sol. Qualquer tipo de vínculo na terra acabou. Nenhuma recompensa a receber. Esquecido de todos. A memória cai rápido no esquecimento. Não tem sentimentos a dar, a receber, nada. Zerou. Totalmente. Aí ele diz, sem obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo acabou, tudo, 100%, com relação à vida embaixo do sol. Já com relação à vida, há alguma esperança. Então ele diz, é melhor um cão vivo do que um leão morto. É como ele faz a comparação aqui. Pelo menos temos aqui uma vida muito difícil, complicada, atribulada, mas há projetos, há recompensas aqui nesta vida mesmo que há alegrias que há momentos de felicidade que há. Então, é alguma coisa. Então você vê Salomão ao contrário de querer só falar mal da vida e desanimar os viventes. Não, ele diz, espera aí, que a verdade é esta, e tem muita maldade e tudo, mas tem esperança, tem alguma coisa pode ser ainda conseguida de alegria, de bom nesta vida aqui. Então, lembrando que ele está focado na sepultura como o fim nesta vida na terra. O assunto aqui não é vida eterna, ele não está entrando nesse assunto, não está falando do aniquilamento da alma, que a alma se encerra depois, que é um pensamento muito comum em muita gente, ele não está entrando nisso. Inclusive, ele afirma que crê na existência eterna em algumas partes do livro. Já comentei algumas e vou comentar o mais forte, ainda vem lá na frente, sobre a crença dele numa vida posterior. E se falar no Velho Testamento, todo o Velho Testamento vai ser muito mais obscuro do que o Novo, claro, quanto à questão de uma vida eterna, de uma vida depois desta. Mas há muitas coisas, muitas indicações. Jó, a gente tem exemplos muito fortes de crer numa vida depois desta.
Ok? Então, não é o assunto de Salomão aqui. Ele fala de uma maneira tão forte que dá a entender que ele está negando a vida. Não, ele focalizou de uma maneira muito aguda a questão da vida na terra. Muito bem. Salomão, você está dizendo que quem está vivo tem esperança. Muito bem. De quê? De viver uma vida que vale a pena. Como, por exemplo, aí diz, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Comer é um prazer muito grande, de uma maneira geral. Deus nos deu o apetite. Deus nos deu uma natureza extremamente variada em termos de alimentação, e é gostoso você comer um bom alimento, é agradável. E ele diz, observe aqui 2 vezes o termo com alegria e o termo prazer. Salomão. Então é totalmente apropriado o ser humano sentir prazer nas coisas mais básicas da vida. Comer e beber. E esse beber aqui, eu entendo que esteja incluída aqui a ideia de uma sensação de leveza e de alegria que um beber moderado traz. Ficar alegre. Como a Bíblia em algumas partes fala deste efeito do vinho e não condena esse efeito específico de dar uma certa alegria ou um certo ânimo. Condena claramente a bebida forte, que leva à embriaguez, leva à fala mole e a muitas desgraças, como uma serpente que belisca. Mas o vinho, até como um calmante ou alguma coisa com remédio, até para o estômago, como Paulo falou, e como alegrar um pouco a vida, a Bíblia fala e toca nisto. Que não é o meu assunto aqui, mas quando eu prego, eu digo o que eu entendo. Eu entendo aqui que não está falando aqui só do beber como fosse água, e vinho está no lugar de água, então não, em vez de vinho, veja aqui Coca-Cola. Não, eu não poderia dizer isso. E Diet. Porque Coca-Cola, do jeito que está hoje, aqui é mais perigoso do que vinho para muita gente. É um veneno puro, é beber e morrer, bufo. Então, não, aqui o vinho é no sentido mesmo de dar prazer, dar alegria. E além de ser gostoso, mas o efeito dele, com muito cuidado, pode ser o que ele está falando aqui, de uma maneira até benigna. É curioso que até aqui, qualquer pessoa concordaria facilmente com essa receita. Concordo, Salomão. Pensando bem, comer coisa boa. Gosto muito de comer. Basta olhar minha barriga, né? Gosto muito de comer. E beber aí é que eu gosto mesmo. E aí, talvez já aproveitando a dica de Salomão, o vinho cuidadoso e tal. Aí ele, não, eu bebo é com gosto. Aí já entra mesmo na bebedeira, mas você tem razão, a vida é para ser vivida assim mesmo. Eu concordo com você. Talvez até complementasse assim. Vai e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho. E divirta-se com mulheres, as mais que você puder conseguir. Por aí, Salomão. E com homens, que hoje é tudo igual, mulher igual a homem, insisto que é, que seja, porque não é, mas tudo bem. Mulheres, homens, festas, uma drogazinha para ajudar também, ajuda. Ganhe dinheiro de qualquer jeito. O governo lhe rouba? Então por que eu vou dar para o governo? Vou sonegar imposto também. Aí não é o que Salomão diz. Não, você está entendendo mal. Não me interprete errado, não. Então, para esses, Salomão vai se tornar agora um grande estraga-prazer. Quando ele coloca Deus na equação. Peraí. Eu estou falando em comer. Estou falando em beber vinho. Você ir e ter sua vida, sua alegria na vida. Eu estou falando de coisas boas, mas boas que Deus aprova.
coisas que agradam a Deus. Não venha com esse negócio de muitas mulheres. Não é esse padrão que eu estou dando, não. Pois Deus já se agradou do que você faz. Uma frase misteriosa, essa que Salomão coloca bem aqui. Não é fácil analisar esta frase dentro desse contexto. Minha opinião pessoal é que, embora ele estivesse falando para a humanidade em geral, que estava, é como se aqui ele afunilasse para pessoas que querem viver a vida aqui e que temem a Deus, que estão ligadas em aproveitar assim o que essa vida tem de bom, tem esperança, enquanto está nessa vida aqui, esperança para coisas desta vida, e ter alegrias nesta vida, sim, mas pessoas que ao mesmo tempo não gostariam de estar desenvolvendo ou fazendo essas coisas na vida que dão prazer, mas a tal ponto de desagradarem a Deus no céu. Não, eu quero ver se eu consigo as duas coisas. Viver na terra de uma maneira que me dê prazer, comer meu pão, beber meu vinho, me dê prazer, mas ao mesmo tempo sem estar plantando mal no mundo, e eu queria ser aprovado por Deus. Eu só vejo essa explicação quando ele fala, Deus já se agradou do que você faz, é como se há maneiras de você viver gostosamente a sua vida e ao mesmo tempo agradar a Deus, sim. Não vejo outro. Explicação. Até com base no próprio Eclesiastes, que já antes ele já deu a entender coisas desse tipo. Ou seja, pessoas que queriam tirar dessa vida o que pudessem de bom, mas preocupadas em agradar a Deus. É nesse tom, então, que ele continua com mais 3 atitudes corretas ou coisas corretas aos olhos de Deus. Ele já deu 2. Comer com alegria e beber com prazer o seu vinho. Eu até chamar a atenção da palavra alegria e prazer, eu comecei e não terminei a frase, não sei porquê, mas observe aí a ideia de alegria e de prazer, ainda na parte anterior. Seja como for, ele agora vai continuar com a lista. Comer com alegria o pão, beber com prazer o vinho, vestes brancas, não faltem em você, bote suas vestes brancas. O que significa? Ele não explica. Exatamente os leitores dele na época entenderam, talvez limpas, ou mostrando uma certa dignidade humana, ou sem sangue nas mãos, não sei exatamente, mas obviamente é coisa boa, é uma maneira correta, no mínimo, limpeza, no mínimo, uma apresentação pessoal, positiva, no mínimo. Mas eu acho que é mais coisa do que isso. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ideia de boas relações com os outros na época, ou de alegria. A Bíblia fala em óleo de alegria, ungiste-me. Talvez só limpeza também. Higiene, um bom perfume cheiroso, como ainda hoje nós usamos, e na época Jesus falou muito disso, e tudo era comum, e na época já de Salomão. Então poderia ser, se perfume, seja cheiroso, cheirosa, a sua presença seja agradável. Tudo bem. Salomão, sugerindo coisas da vida, coisas do dia a dia, que são positivas. Aí no versículo 9, aí ele diz, aproveite a vida. Assim, a terceira coisa, eu disse que ele falou mais 3 coisas na lista. Eu ia pular a mais importante. Vestes brancas, nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e aproveita a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do céu, do sol. Primeira coisa, veja aqui, a monogamia.
Casamento monogâmico. Logo quem? Parece irônico. Logo quem? Como, Salomão? Com a mulher que amas? Bom, digo que ouvo o que eu digo, mas não precisa fazer o que eu faço e tal. Eu não sei o que Salomão diria aí. Eu sei o seguinte, é que está dizendo aqui que não são duas mulheres, nem três, são uma. Uma. Aproveita a vida, curte a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida. Mesmo quando eu estava lendo, eu já chamei a atenção disso para vocês. É impressionante a ideia de prazer, de alegria, no comer, no beber, no estar com sua mulher. E aqui não é só sexo, relação sexual com a mulher, não. Inclui, obviamente, mas é companheirismo, é amizade. Amor para lá e para cá. E quando você fala em homem e mulher, fala em filho. Então nós já vemos aqui claramente a família sendo projetada. Curta a sua família, sua mulher, e o filho que ela lhe deu, e o outro e a outra. Aproveite. Tudo bem, Salomão, vou fazer isso. Agora eu não tenho tempo, de segunda a sexta eu tenho que trabalhar, ganhar o pão, o suor do rosto, não é isso? Então sábado e domingo vou tentar aproveitar. Não, tolo! Não, tolo! É todo dia! Você não tem tempo não para curtir sua mulher todo dia e seus filhos? Não, tolo! Quem mandou você trabalhar de segunda a sexta? Foi Deus? Não. Digo trabalhar se matando. E a ponto de não sobrar tempo para fazer essas coisas que o próprio Deus está mandando. É questão do equilíbrio que falta no ser humano pecador. E nós crentes já deveríamos há mais tempo ter entendido, sacado esse desequilíbrio e feito patos. Continuamos do mesmo jeito, muitas vezes, no mesmo ritmo, alucinado. Deixando a mulher para o segundo plano, os filhos para o segundo plano. E trabalhando. Essa vida fugaz que Deus lhe deu embaixo do sol. Lição importante. Aproveite a vida com o trabalho com que você se afadigou. Lembra que ele disse aqui? Então, quero chamar a atenção para a palavra aproveite, verbo aproveitar, e a palavra trabalho. Aproveite a vida. Essa é a sua recompensa com o trabalho. Não esqueça do trabalho. Quando eu mando você aproveitar a vida, comendo, bebendo e todas essas coisas que já falei aqui, se perfumando e tudo isso, e com a sua mulher, seus filhos e tal, não estou dizendo para deixar em segundo plano o trabalho, porque você vai trabalhar. Você vai se afadigar. E isso é maldição de Deus para toda a raça humana. Ninguém escapa. Vai. Mas faça os dois. É o equilíbrio. Aproveitar demais a vida sem trabalhar é errado. Completamente errado. Trabalhar demais a vida sem aproveitar as coisas agradáveis desta vida também é errado. Essa é a lição de Eclesiastes. Eu quero encerrar com o versículo 10. Tudo o que vier em tuas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, veja aí a ideia da sepultura, que está falando o tempo todo, ele reforça aqui. Na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, ao mesmo tempo que ele repete as condições na sepultura, sem projetos, sem obra, nem nada, ele dá mais duas lições valiosas.
Primeiro, esteja atento à oportunidade de fazer o bem. É implícito a ideia de fazer o bem, claro. Então, tudo que está nas suas mãos, a possibilidade de fazer, parênteses, o bem, ele não vai dizer, quando você puder fazer o mal, faça também, seria ridículo, ok? Então, é óbvio que, tendo a oportunidade de fazer o bem, faça. E segundo, disponha-se a fazer quando chegar o tempo. E juntamente com essa ideia, não desperdice tempo. Faça logo o bem. Serviços agradáveis a Deus. Serviços relacionados com o seu casamento. Serviços e providências. Com o seu casamento. Com a sua vida conjugal. Com seus filhos. Sua vida familiar. Sua vida profissional. Sua vida pessoal. Ajudar outras pessoas, caridade, serviço, diversos que existem para nós fazermos, trabalhos na igreja, trabalhos na comunidade, o que for, faça, porque está diminuindo na terra o tempo para você fazer coisas que agradam a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos equilibrados nessas coisas, a termos sabedoria do alto para ver, enxergar e querer seguir. E quebrar alguns costumes que vêm lá de trás, vêm lá da nossa ignorância bíblica, e ainda talvez já como crentes, mas ainda muito fraquinhos, muito ligados às coisas daqui, muito rasos. Dá-nos profundidade para podermos gozar as delícias desta vida na mesma hora, no mesmo momento em que estamos te agradando. E só olhando para cá, como Salomão fez, sem falar no privilégio que nós temos de te agradar eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.